Agora sim! Olá, hoje é terça-feira, dia 29 de janeiro de 2019. E esses são os destaques do Fato Brasil de hoje. Engenheiros são presos suspeitos de fraude nos laudos da barragem em Brumadinho, Minas Gerais. Crivella anuncia intervenção no BRT e reajuste de tarifas de ônibus. E os Estados Unidos impõem novas sanções à Venezuela. Estas, outras notícias e os meus comentários você vê agora no Fato Brasil. Estamos agora sim, começando mais um Fato Brasil. Nós começamos o programa sem áudio, então decidimos reiniciar o programa, fazer novamente a abertura, para que você que está aí nos acompanhando consiga ouvir. E agora? Agora todo mundo ouviu direitinho? Espero que sim. Andréa Castro, ó, um beijo para você, Andréa. A Andréa tá com a gente, não importa o que aconteça. Tá ali conosco. Vamos torcer para que hoje a internet da Andréa nos ajude e ela consiga assistir o programa inteiro, né, Andréia? Qual que é a sua internet aí? É net? Fala aí o nome da sua internet, Andréia, que a gente fala aqui no ar também, a gente cobra aqui da net, porque, Fê, pelo amor de Deus, vai deixar o povo sem internet aí e não consegue assistir o programa. Pois é. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua paciência. Nós estamos ao vivo, diretamente do site do WTV Brasil e no nosso Facebook, facebook.com/WTV Brasil. Se você está assistindo no site e quer interagir aqui com a gente, conversar comigo, manda a sua mensagem aí no Facebook, ó. Manda aí, facebook.com/WTV Brasil, manda a mensagem que eu recebo aqui na hora e comento, dou a sua notícia, a sua reclamação, a sua opinião acerca dos assuntos que nós temos que falar aqui no programa. E hoje o programa vem recheado ainda, falando um pouco sobre a tragédia de Brumadinho, Minas Gerais, mas não só sobre isso, afinal a vida continua. E a gente vai também continuar acompanhando o fechamento do que aconteceu em relação, todos os desdobramentos em relação ao que aconteceu aí. Então, é um grande prazer estar aqui e vamos começar então o nosso programa de hoje, já com a corda toda, né? Pois bem, e já que nós falamos em Brumadinho, a contaminação causada pelo rompimento, né, da barragem tem afetado as comunidades em torno do rio. E é o que a gente vai acompanhar agora. Caiu no chão que nasceu o povo pataxó. Essa é a história que se conta de geração para geração sobre a origem deles. Ela mostra o quanto é profunda a relação dos pataxó com os rios. Aqui na aldeia Naoxorã, das nações Pataxó e Pataxó, o rio é o Paraopeba. As águas, que eram transparentes, agora estão manchadas pelo rejeito de minério. Nosso coração, nosso pensamento está tudo ferido. Então a gente se sente que vamos estar com luto o tempo todo, né? Vamos estar com o velório o tempo todo, que é essa água morta, né? Porque é um velório sem ter aterro. Porque vai estar o tempo todo no nosso pensamento, vai estar o tempo todo no nosso coração. Aqui neste ponto onde a gente está, já é possível sentir um cheiro muito forte, bem desagradável de peixe. Muitos peixes morreram desde que o rejeito chegou aqui no trecho do rio. Inclusive, os moradores da aldeia tiveram que enterrar alguns peixes com medo de algum tipo de contaminação. Uma equipe da ONG internacional Greenpeace veio até a aldeia para registrar os danos. Hoje a gente desceu aqui um pouco mais o rio, a gente está no rio Paraopebas, a 22 quilômetros da barragem, e aqui a gente chegou, encontrou um rio com um cheiro muito forte, muitos peixes mortos, muitos animais mortos. A gente espera que a gente não precise de mais Marianas e Brumadinhos. O impacto aqui a gente ainda nem existem estimativas, mas os rejeitos podem chegar até o Rio São Francisco. Na aldeia chega água tratada, mas os indígenas dependem do rio para banho e afazeres domésticos, além de cultivo de hortas. Nesta tarde, eles se reuniram para entoar cânticos às margens do rio. Tem muita beleza, olha o canto das araras. É lindo e tem muita beleza, nós não podemos destruir.
Contemplando o rio contaminado, o povo pataxó sabe que não são só eles que vão sofrer as consequências da lama. Você não vai comer o dinheiro, que é o canhambá na língua pataxó. Você não vai beber o minério. Ali tem milhões de vidas soterradas, pais de família. Quantos trens de lágrimas estão derramando agora e ninguém mostra isso? Que quando chegar a hora que os seus netos, os seus filhos, pedir vovô, papai, queremos água. E que na torneira das suas casas sair só esse minério que está aqui contaminando o nosso rio Paraopeba. Papai, eu quero água. E na torneira está só o minério. Vocês não levaram milhões de vagões de trem com minério nessa lama, não. Vocês levaram milhões de vidas, milhões de sonhos, não só da comunidade indígena, mas de todos os atingidos. Triste, né? Inclusive, esse foi o comentário da Andréa Castro aqui em relação à matéria. Que triste, e é verdade. E você viu o que a Índia disse aí no final? A gente não vai comer dinheiro, entendeu? Nós, os seres humanos, todos estamos acabando com a nossa natureza, e a gente está esquecendo que a gente vai matar tudo e a gente não vai comer dinheiro, nem beber dinheiro, né? Então, é realmente muito triste o que aconteceu lá, né? E ainda nesse assunto, hoje os engenheiros são presos suspeitos de fraude nos laudos da barragem. Isso é muito grave, viu, gente? 2 engenheiros que foram responsáveis pelos laudos de fiscalização da barragem de Brumadinho foram presos hoje pela manhã aqui em São Paulo, né? Durante uma operação da Polícia Federal. Outras 3 prisões foram decretadas em Minas Gerais. E mais informações vocês acompanham agora no VT. A de Minas Gerais decretou a prisão de 5 pessoas, 2 em São Paulo e 3 no estado mineiro. Elas são suspeitas de fraudarem laudos que atestavam condições de segurança na barragem 1 da mina do Feijão, em Brumadinho. As prisões são temporárias de 30 dias. Segundo informações da polícia, em São Paulo foram presos os engenheiros André Yassuda e Makoto Namba. Eles foram presos em casa, nos bairros de Vila Mariana e Moema. Na residência, os agentes apreenderam documentos, celulares, computadores, cartões bancários e material relativo ao acidente da Vale Mariana. Tudo foi trazido aqui para o DHPP, o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Um policial que participou da ação disse que a Operação de São Paulo é parte de uma ação mais ampla e que teria também a participação da Polícia Federal. Em São Paulo, são cumpridos também 2 mandados de busca e apreensão em empresas que prestaram serviços para a Vale. O rompimento da barragem da mina do Feijão causou a morte de pelo menos 65 pessoas. Vocês perceberam onde essas pessoas, né, esses engenheiros, eles moram? Aqui em São Paulo, em Moema, né? Só bairro de gente rica. E olha o que aconteceu com a cidade de gente simples lá em Brumadinho. Vocês viram a tribo indígena aí, o que aconteceu com o rio delas, né? É engraçado. Detalhe, eles são suspeitos, vou repetir, em terem fraudado os laudos da barragem. O laudo é o que atesta que a barragem está íntegra. Se for comprovado que eles fizeram a fraude, olha o crime. O crime não é só o crime da falsificação, da fraude em si. É um crime contra a natureza, contra o país. Só que também tem uma coisa, o engenheiro está preso. Mas será que o empresário grande, a diretoria, não sabia? E só para atualizar, os números de mortos em Brumadinho chega a 84, tá? 42 foram identificados, né? No 5º dia de buscas a vítimas do rompimento da barragem de rejeito da Vale, em Brumadinho, a Defesa Civil de Minas Gerais confirmou 84 mortos e 276 desaparecidos na tragédia ocorrida na última sexta-feira, dia 25. O Corpo de Bombeiros informou que o número de mortos é ainda maior, porque corpos localizados no começo da noite não estão nesse registro. Então ainda esse número vai subir. Ou seja, até o fechamento da edição, eram contabilizados 84 mortos, porém foram achados mais corpos no começo dessa noite.
Então até amanhã a gente atualiza, vai atualizando esse número. E a Andrea Castro está dizendo aqui pra gente, ó, você já ouviu falar que tem uma barragem dessa perto de Sorocaba? Acho que perto de Alumínio? E contra a humanidade, isso sim, é verdade. Eu não tinha ouvido falar que tem uma barragem dessa em Sorocaba, não. A gente vai investigar, Andréia. E vamos trazer a informação aí. Será que é da Vale também? Se for da Vale, meus amigos, tomem cuidado, viu? A gente tem... Bom, nós vamos averiguar essa informação e a gente vai trazer aqui nos próximos programas. E é triste, com certeza é muito triste. Saindo um pouco desse assunto, o Crivella, né, que é o prefeito do Rio de Janeiro, anuncia a intervenção no BRT, que é o sistema rápido de ônibus, né, sistema expresso de ônibus do Rio de Janeiro, e o reajuste da tarifa de ônibus. Então o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, ele anunciou hoje uma intervenção no sistema rápido de transporte, chamados BRTs, e um reajuste nas tarifas de ônibus urbanos do município do Rio, com a finalidade de reestruturar o sistema de transporte público de passageiros do município. O reajuste nas passagens do Rio de Janeiro começa a vigorar a partir, de acordo com o prefeito, do primeiro minuto, isso é a frase, né? Do sábado, dia 2, né, esse sábado agora, e o valor da tarifa do Rio vai subir de R$ 3,95 para R$ 4,05. De acordo com o Crivella, essas medidas foram tomadas com o objetivo de equilibrar o tripé que forma o sistema de transporte no Rio. Clientes, empresas e prefeitura. Com a intervenção no BRT, a Prefeitura do Rio espera apresentar, no prazo de 180 dias, um diagnóstico do sistema. Com isso, será possível estabelecer um plano de ação para qualificar a gestão e implementar medidas que melhorem os serviços prestados à população. O interventor vai ser o ex-deputado Luiz Alfredo Salomão. Explicar um pouco o sistema de BRT, principalmente na zona oeste do Rio de Janeiro, está abandonado. A atual empresa basicamente abandonou o sistema, assim, opera ele muito ruim e é alvo de muitas reclamações. Então essa intervenção da prefeitura é necessária numa tentativa de pelo menos deixar o sistema um pouco melhor. Agora, será que a prefeitura realmente vai fazer uma melhoria no BRT? Ou é só desculpa para subir a passagem? Porque é engraçado. Enquanto não subiu a passagem, a prefeitura não se preocupou em lá fazer uma melhoria, fazer uma intervenção. Mas agora que tem que subir a passagem, quer dizer, de acordo com eles, tem que subir a passagem, aí eles falam que a desculpa que junto vai fazer intervenção. É meio que para um tapa aqui, descobre ali, sabe? Vamos tentar fazer a população do Rio de Janeiro de trouxa, comenta a passagem, e vamos falar que nós vamos interferir. A gente vai ficar acompanhando esse caso, mas... Ó... Não dá para acreditar em coelhinho da Páscoa, né? Dado a situação da prefeitura e do município do Rio de Janeiro, né? E vamos então um pouquinho aqui às notícias internacionais. Os Estados Unidos impõem novas sanções à Venezuela e é o que a gente vai acompanhar no VT agora. Olha aí. De Venezuela teve os bens nos Estados Unidos congelados ontem por decisão da Casa Branca. Americanos também foram proibidos de fazer negócios com a empresa. O presidente Nicolás Maduro, que não é mais reconhecido pelos Estados Unidos, chamou as sanções de ilegais e acusou Washington de tentar roubar os venezuelanos. O líder da Assembleia Nacional Venezuelana e presidente autoproclamado Juan Guaidó voltou a pedir ontem que as Forças Armadas apoiem a oposição, mas negou a jornalistas que defendam uma intervenção militar no país. Uma nova manifestação contra Maduro está marcada para amanhã. Em Washington, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, deu um recado ao afirmar que qualquer ato de violência contra a oposição venezuelana terá resposta forte dos Estados Unidos. Situação na Venezuela, né? É uma coisa que tem muitas pessoas pedindo para que eu comente, né? Qual é a minha opinião? Qual lado você está? A Venezuela, gente, é um caso tão complicado quanto o Brasil, politicamente falando. Eu tenho um comentário para deixar no pensamento das pessoas. Você já assim, eu não concordo com a fome que o povo está passando na Venezuela, mas eu também acredito que a história não está toda contada, não. O que eu falo é o seguinte: você já parou para pensar que os Estados Unidos, eles só se preocupam em defender a democracia em um país que tem petróleo? Fica pra gente pensar nisso aí. Acho importante, tá bom?
Vamos avançar isso aí. Eu sei que o povo fica louco porque eu não falo da Venezuela, mas fica esse pensamento aí. E vamos voltar para o Brasil aqui, ó. Uma informação: o presidente Jair Bolsonaro volta ao trabalho a partir das 7 horas desta quarta. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro ele vai retomar as funções presidenciais às 7 horas da manhã desta quarta-feira. Informou o porta-voz do Palácio do Planalto, Otávio Rego Barros, em entrevista coletiva no Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo. Inicialmente, a previsão do retorno às atividades era entre 9 e 10 da manhã. Lembrando que o Bolsonaro foi tirar a famosa bolsa do cocô, passou por uma cirurgia, né, e hoje está descansando, e amanhã volta às funções. Enquanto ele não volta, o nosso presidente interino é o vice-presidente, o Mourão, né, que inclusive fala que o governo federal tem que levar com cuidado essa questão de Brumadinho, né? Então, a gente fica aí, essa foi a informação. Então, amanhã, às 7 horas da manhã, tudo indica que o nosso presidente da República volta às suas atividades normais. E para você que está aí em casa, você deve estar se perguntando, aqui, por exemplo, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro está um calor do cão. Ou seja, basicamente um inferno na Terra, enfim, estamos derretendo. E se você, assim como eu, quer saber se amanhã a gente vai ter um alívio, vamos ver agora o retorno, depois que você pediu muito, da nossa previsão do tempo para esta quarta-feira. Roda aí. O calor vai continuar intenso no Brasil nesta quarta-feira e ainda são esperados recordes para esta semana. A temperatura pode chegar aos 41 graus no Rio de Janeiro, aos 34 em São Paulo e aos 37 graus em Porto Alegre. Um sistema de alta pressão atmosférica está próximo ao sudeste e é ele que está inibindo a formação das nuvens mais carregadas, das nuvens de tempestade. Outra massa seca que atua entre Minas Gerais e o interior do Nordeste se expande um pouco mais sobre Goiás nesta quarta. O sol fica forte, não há previsão de chuva entre o sul de Mato Grosso do Sul, o noroeste gaúcho, por todo o litoral do sudeste, nas capitais São Paulo, Rio de Janeiro e Vitória, e ainda nessa área entre Belo Horizonte, Goiânia, Brasília, o interior da Bahia, o sertão de Pernambuco e o sul do Piauí. Mesmo as pancadas de chuva que vão acontecer pelo centro-oeste, em áreas do sudeste e do sul, serão rápidas, muito pontuais e no fim da tarde. Não há alerta para esta quarta. No nordeste, o tempo segue instável, continua chovendo no litoral de Pernambuco e da Paraíba. E as chuvas mais fortes são esperadas entre o Ceará, norte do Piauí e Maranhão. Na região norte, o calor e a alta umidade do ar formam nuvens carregadas que provocam pancadas de chuva com raios e rajadas de vento a partir da tarde e alerta para temporais. No sul do Amazonas, no Acre, em Porto Velho e em Rondônia, o tempo fica mais instável, com muita nebulosidade e temporais desde a madrugada. Um sistema de alta pressão atmosférica está perto do sudeste e vai influenciar o tempo novamente no leste de São Paulo nesta quarta-feira, diminuindo a possibilidade de chuva. O sol brilha forte o dia todo, a umidade fica mais baixa e por isso a chance de chuva diminui novamente sobre a região metropolitana. Também não há previsão de chuva para o litoral e o calor vai ser intenso mais uma vez. Na capital, a mínima de 21, temperatura máxima de 34 graus. Muito calor em Guarulhos, com mínima de 20, máxima de 35 graus. Pelo interior, são esperadas pancadas de chuva rápidas e pontuais. Ainda vai fazer mais calor esta semana e São Paulo poderá bater um novo recorde na quinta e na sexta-feira. O Rio de Janeiro pode bater um novo recorde de calor nesta quarta-feira, com a temperatura chegando perto até passando dos 41 graus na região. Um sistema de alta pressão atmosférica está próximo do litoral e, por isso, inibe a formação das nuvens de chuva. Só no interior devem acontecer pancadas de chuva pontuais. A região metropolitana segue com sol forte, o calor não dá trégua e o tempo fica firme. Na capital, então, a temperatura pode chegar aos 41, a mínima prevista de 23. Em Niterói, mínima de 25,
máxima prevista de 39 graus. O Rio de Janeiro só deve ter um refresco mesmo no final da semana, com a passagem de uma frente fria no próximo domingo. Gente, então ó, a Andréa Castro falou aqui, eba, calor, amo! Então para quem gosta de calor, é isso aí, vamos continuar nesse calorão aí. Maria Aparecida disse assim, parabéns pelo nível de jornalismo nota 10. Hoje vocês se superaram, continuem sempre melhorando, pena não poder assistir até o final. Bora pro trabalho! Um beijo, Maria Aparecida, que é a minha mãe. Desculpe, mas tinha que dar esse beijo pra ela, pra Andréa Castro e pra todo mundo que me assiste. Fico muito feliz. E agora, eu vou para os meus comentários finais. Ah, já tá acabando? Pois é. Hoje o meu comentário final ele é um pouco... dá uma dor no estômago. E eu vou ler aqui o meu comentário, vou ler a notícia e vou fazer o meu comentário. Vale não tem responsabilidade e diretoria não se afastará, diz o advogado. Pois é, isso mesmo que você ouviu. Vale não tem responsabilidade e diretoria não se afastará, disse o advogado. Olha só, o defensor da empresa, Sérgio Bermudes, rechaça a sugestão de renúncia feita por Renan Calheiros e diz que ele quer capitalizar em cima da tragédia. É o que diz o advogado sobre o Renan. Essa estava na coluna da Mônica Bergamo, que é uma brilhante jornalista. Uma brilhante jornalista, e ela pôs essa coluna na Folha. Depois dessa repercussão desse caso, a Vale emitiu uma nota na tarde desta segunda, afirmando que terceiros, mesmo que sejam advogados contratados, não estão autorizados em falar em nome da empresa. A decisão ocorre agora após o advogado falar que a Vale não tem responsabilidade. Você viu que aí a Vale viu que foi uma besteira e aí volta. Mas você percebe? Sabe que você percebeu? Não é tanto pelo advogado em si, mas o advogado, ele falou uma coisa que é a prática. Porque em Mariana, a Vale também parece que age como se não tivesse responsabilidade. Porque até hoje as pessoas estão sofrendo. E a Vale, por si só, tratam as pessoas, de acordo com algumas denúncias e algumas coisas que a gente tem recebido, com muita frieza. As vítimas, as famílias das vítimas não dão informações. O que a Vale tem feito, na verdade, a Vale reclamou porque o governo, Ministérios Públicos e Justiças e tudo mais bloquearam bilhões de reais da Vale por causa de mais essa tragédia. E aí o advogado fala que a Vale não foi a culpada. Não foi a culpada. Então quem foi a culpada? Fui eu! Fui eu que fui lá e estourei a barragem? Uma barragem dos anos 70? Sem manutenção? Com laudos possivelmente fraudados? E a culpa não é da Vale? Será que a Vale não tem profissional suficiente para poder averiguar uma situação dessa? Ou era confortável para a Vale? Aí é claro que a Vale dá uma nota dizendo que não, que o advogado não está autorizado a falar em nome da Vale. Aí botou no bumbum do advogado, né? Basicamente, que sempre a corda estoura para o mais fraco. Aí engenheiro da Vale é preso, o advogado é mandado embora e silenciado, mas os grandões da Vale, aqueles que ganham os bilhões, esses não vão ser presos e não vão ser presos. Diretoria não vai ser dissolvida, no máximo vão trocar alguma coisinha assim, mas vai continuar a mesma coisa. E esse é o grande problema do nosso país, pessoal. Aqui, gente, aqui a coisa é desse jeito. A gente não tem uma punição porque gente com grana não cumpre lei nesse país. Ai de você que acorda cedo, que vai trabalhar, que vai ganhar o seu ganha-pão. Se você respeita alguma lei, ainda que inconsciente, você só se ferra. Agora, bilionário, aqui não existe lei para eles. Esse país é uma zona e continua sendo uma zona. E parece que o governo atual vai continuar sendo esse tapa na cara da gente, da nossa sociedade. E parece que está tudo bem. Será que ninguém enxerga o que está acontecendo? É que a privatização é direito esquerdo. Direito esquerdo, escambau! Enquanto a gente está aqui perdendo tempo, dizendo, eu votei em Bolsonaro, eu não votei em Bolsonaro, e não sei o quê, nosso país está às favas. Nosso país está quebrado. Olha mais essa tragédia.
Nosso país está acabado e a gente está mais preocupado em ficar brigando com um familiar no Facebook. Acorda, Brasil! Acorda! E é com esse comentário que eu vou ficando aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Desculpem, é que a gente se emociona quando a gente vê uma imbecilidade dessa. O cara dizer que a Vale não tem culpa, pelo amor de Deus. A gente precisa tomar o nosso país. Nós, o povo, população. A gente precisa parar de ficar babando em cima de político corrupto. Não importa o lado. Está na hora de parar de ter político de estimação. Está na hora do povo assumir o controle desse país. Porque, me desculpa quem é do lado que for. Mas do jeito que tá, não dá para continuar. E assim eu fico com o Fato Brasil de hoje. Pronto. Tchau, pessoal. Até amanhã.